Vamos que vamos, meu povo! O Gazeta Esportiva chegou para resolver os seus problemas. E comigo aqui no estúdio estão Celso Cardoso. Olá, 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 boa noite. E Thiago Salazar. Boa noite, boa noite. E olha, o trio de rosinhas hoje, né? Pois tá todo mundo foi rosinha sem querer ou hoje. proposital? Foi isso? sem querer. Ai, até o Gabriel tá de rosinha aqui, o nosso estagiário. Então hoje vamos falar Parece mais um salmão do que um rosa. Não, é rosa, Celso. Não começa, é rosa mesmo. Não tem nenhum problema com rosa. É rosa e é chique, tá bonito. Ó, e hoje a gente vai falar da vitória do Palmeiras, né? Sobre o Botafogo, falei que ia ganhar. Segue o líder e teve polêmica depois do jogo, nós vamos explicar daqui a pouquinho. Sempre tem que ter uma polêmica, né? Com quem? Adivinha? Com quem? Adivinha, esquentadinho. Já o Corinthians entra em campo hoje para encarar o Juventude lá em Caxias do Sul. Será que o Corinthians vai ganhar, gente? O Juventude tá onde na tabela? Último. Então, né? O Celso falou que não pode dizer que tem obrigação de ganhar, porque... Eu não gosto muito. Mas tem que ganhar. ganhar. O pressuposto que o esporte você vai ter que vencer sempre. Você vai brigar pela vitória. Mas, né? Mas, e lá nem em sempre é Caxias possível. deve estar frio também. Se não ganhar, haja cobrança. Nossa Senhora. E será que o Timão vai melhorar o retrospecto como visitante? Não sei. O Salazar vai avaliar tudo daqui a pouquinho. No São Paulo, a ordem é virar a página dessa derrota aí na Sul-Americana, esquecer, né? Passa a régua. E você já sabe que hoje é dia também de Momento Velocidade. Ó o Rodrigo França, tá estacionando, ele é animado. Chega com tudo aqui, Rodrigão. Então a gente volta daqui a pouquinho, até já. Bom, a gente está de volta e vai falar de mais um resultado positivo do Verdão. Mas antes, olha só a nossa enquete do dia. Após a vitória sobre o Botafogo, o Palmeiras ainda pode ser ultrapassado na liderança do Brasileirão. Mas por que isso, minha gente? Quem é que tá tão pessimista assim? Palmeirense que pensou na enquete. Tá louco? É o Fini, né? Só pode ser o Fini. Então, dá para perder essa liderança aí? Sim ou não? É isso a pergunta? É mais ou menos isso, né? Pode ser ultrapassado? Sim ou não? Vota lá no site gazetesportiva.com. Claro que matematicamente existe a possibilidade, mas isso, para mim, é fora de cogitação. Aliás, antes mesmo desse jogo contra o Botafogo, quando o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro em Minas, para mim, definiu o campeonato. Matou ali. E aí, Salazar? Para mim, eu falei isso aqui também no Gazeta Esportiva. Boa noite mais uma vez. Desculpa pela minha voz, mas tá melhor já hoje do que tá. Não? Desculpa pela minha voz, a Michele, eu sou muito sexy. eu não falei nada. A Michele cornetou minha voz ontem no ar, lembra? Eu falei alguma coisa hoje? Falou. Hoje tá bom. Mas quando o Palmeiras foi eliminado dos torneios de mata-mata, para mim ficou muito claro que o Palmeiras se tornaria mais favorito ainda ao título do Campeonato Brasileiro. Ficaria cascudo, né? Ficaria muito difícil tirar o título do Palmeiras com o Palmeiras focado só no Campeonato Brasileiro, já pela vantagem que tinha. Agora, com 10 pontos de vantagem, não. Esquece. Só esperar. Faltando o quê? 9, 10 rodadas? Seria assim, claro, pode, como eu disse o Celso, pode acontecer matematicamente. Foi a 29ª, faltam 9 rodadas. Não, seria um vexame, assim, talvez o maior de todos. A gente já teve o caso do Grêmio, quando o São Paulo chegou, Mas teve o lembra próprio São Paulo Palmeiras em 2009, mas eu acho que esse seria o maior vexame. Não vai acontecer, mas seria o maior. Vai, não vamos deixar a torcida do Palmeiras esperar mais para ver o jogo de ontem, não. Põe na tela o duelo do Verdão com o Botafogo, diretor. Na contagem regressiva pelo título do Brasileirão, o Palmeiras foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo. E logo no comecinho, o Verdão quase abriu o placar com essa bomba do Zé Rafael. Se a bomba do Zé deu na trave, a chapada do Tiquinho foi na caixa. O atacante recebeu do Saraiva e bateu colocado. E olha que a bola nem foi tão no cantinho assim, hein? Mas o goleirão Everton aceitou o Botafogo 1-0. O Palestra foi para cima e buscou o empate a partir deste pênalti cometido por Gabriel Pires. Na cobrança, o craque bandeira Gustavo Scarpa deslocou bem o gatito, 1-1. O Palestra continuou em cima e virou o jogo ainda na primeira etapa com Mike, após jogadaça do Piquerez. Mike, que aliás tem sido uma inovação do Abel Ferreira no time titular, jogando mais avançado. Se o Mike está a jogar naquela posição, é que na opinião da equipe técnica e na opinião do seu treinador, é o que está neste momento na sua melhor forma. É isso que eu faço. Eu olho para os momentos de cada jogador, porque os jogadores e as equipas têm momentos ao longo da época e eu não tenho problema nenhum em meter qualquer jogador em qualquer função. No segundo tempo, o Verdão não se desligou não.
e marcou o terceiro com Dudu, que aproveitou o bom passe do Rony e bateu de prima. Palestra, 3-1. E a partida ia tranquilinha para o Palmeiras quando o Zé Rafael parou o contra-ataque do Fogão com essa falta e foi expulso. Choveram mais cedo, expulsão do Zé deu até alguma esperança ao torcedor carioca, mas o Verdão permaneceu bem na fita e ficou nisso. Palestra 3-1, 10 pontos à frente do segundo colocado, mas sem aquele oba-oba de já ganhou. Fala aí, ô Abel. O respeito pelo adversário tem que começar por nós, treinadores e jogadores, e por vocês também, imprensa, porque quando nós não respeitamos os adversários no futebol, e eu aprendi desde bem pequeno que no futebol tudo é possível. E às vezes nós, quando não respeitamos os nossos adversários, depois saem-nos as coisas ao contrário. Portanto, nós não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde que entramos no início desta competição. Tínhamos objetivos muito claros na Copa do Brasil, fomos eliminados da forma que fomos. Tínhamos objetivos muito claros na Libertadores, fomos eliminados da forma que fomos. E aqui no Brasileiro, enquanto houver jogos para disputar, temos 9 finais. E é assim que nós que as vamos encarar. Cada jogo com esta mentalidade, com este compromisso, com este equilíbrio e com esta vontade. E deixem-me acrescentar também a qualidade dos meus jogadores, porque mais uma vez me demonstraram a qualidade a todos os níveis. Técnica, tática, física e mental. E aí, Celso Cardoso? Bom, o assunto principal do jogo, infelizmente não foi o jogo, mas esse é assunto para daqui a pouco. Daqui a pouquinho. O jogo em si, o Palmeiras mais uma vez mostra a sua capacidade, a sua competitividade, que não por acaso é o líder do campeonato. Não desde o começo, mas desde podemos dizer assim, desde um quarto, né, do campeonato. Tínhamos lá, acho que o Palmeiras assumiu a liderança na 8ª rodada, uma coisa assim. No começo o Palmeiras deu umas vaciladas, inclusive dentro de casa, muitas vezes quando mesclou. Depois se mostrou, é o melhor visitante, é o time que menos perdeu, invicto, é o que fora fez de casa, mais gols, é o que menos sofreu gols. Quer dizer, então, tudo caminha bem para o Palmeiras, fruto de um trabalho competente do Abel Ferreira. Acho que isso não se discute. O Palmeiras realmente é o time, digamos assim, mais regular do futebol brasileiro, mesmo que você considere a eliminação para o São Paulo, questionada por torcedores, pelo próprio Palmeiras, por causa da arbitragem, mesmo que você considere também a eliminação da Libertadores América. A Libertadores América, para mim, o Palmeiras não tem do que reclamar, mas do São Paulo ele tem razão ali, houve um erro crasso de arbitragem. Acho que o Abel está na dele, qualquer técnico no lugar dele daria a mesma resposta sobre essa questão de euforia, comemoração antecipada. A gente pode falar, claro, o Palmeiras dificilmente vai perder o título. Mas é jogo a jogo. Mas é óbvio que o técnico não vai falar isso, qualquer técnico no lugar dele diria a mesma coisa, é levar a sério, até por receio de repente, os jogadores entrarem nessa onda. Mas os jogadores também não são bobos, eles sabem, eles olham a tabela, são jogadores experientes. Eles sabem que eles estão muito perto de fazer história, e é isso aí, é manter o mínimo de concentração possível e dar tempo ao tempo o Palmeiras vai se consagrar campeão. Ontem jogou bem, jogou melhor que o Botafogo fora de casa, e é isso que é curioso, o Palmeiras não só consegue o resultado, como ele é melhor que o adversário na maior parte das vezes fora de casa. Foi bem na sua proposta, teve uma falha do Everton no gol. Para mim, o Everton falhou. Não tem essa de que quase pegou a bola, não, ele falhou mesmo no gol. Mas, enfim, um jogo até que, de certa forma, tranquilo. Para mim, a grande decepção é o Botafogo, né? Inclusive, teve uma entrevista também, uma resposta que repercutiu bastante no Rio de Janeiro, que é o Patrick de Paula, ex-Palmeiras, está no Botafogo, foi contratado com toda aquela pompa, não está nem sendo relacionado. Pois e o Luiz Castro, na coletiva, disse: enquanto não tiver condições, não será utilizado. Gente, o Patrick, que era, dá né? para entender por que o Palmeiras vendeu essa joia, entre aspas, para o Botafogo. Exatamente. Foi uma joia, não era ele o destaque da Copa das Favelas? Mas aí começou a ter problema, dizem, quem acompanha de perto, que ele acabou entrando um pouco na euforia, subiu um pouco para a cabeça. O Abel, na época, comentou, tirou ele do time, trouxe de volta, enfim, lá no Rio. Valeu para o zagueiro Renan, exato, valeu também para o mas pelo jeito está com dificuldade de se concentrar no futebol e voltar àquele ritmo que a gente conheceu do Patrick. Todos esses garotos realmente ficaram aquém depois da expectativa. E, de novo, tem um técnico europeu lá que não vai ficar passando a mão na cabeça dele, né? Exato.
Muito bem, seguimos com o Palmeiras, mas agora ao vivo, na Academia de Futebol, com o nosso querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Apesar da vitória, teve polêmica no Verdão. O que aconteceu com Abel Ferreira? Michele, Abel Ferreira, eu diria que no temperamento, nas coletivas, no trato com a imprensa, é uma mistura de Luiz Felipe Scolari com o Muricy Ramalho. E ó que eu gosto muito dos dois. Aliás, gosto dos três. Mas o que aconteceu ontem, muita gente já está sabendo. O Palmeiras venceu o jogo fora de casa, manteve a invencibilidade como visitante. Já são 33 pontos conquistados longe do Allianz Parque nesse Brasileirão. 10 pontos na frente do segundo colocado. Tudo lindo, maravilhoso. Aí o Abel chega para a coletiva já de cabeça quente. A primeira resposta já é curta e grossa. E no decorrer da entrevista, ele deu uma bela de uma patada num jornalista lá do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês colocassem aí, por gentileza, produção, Fini, diretoria, colocassem a pergunta do jornalista carioca, a resposta do Abel Ferreira, bem mal educada, e depois eu complemento as informações. Aperta o play aí, por favor. Parabéns pela vitória. Teve um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Está aí o contexto da entrevista coletiva, da pergunta do Guilherme Gonçalves, repórter lá do Rio, da TV Litoral News. Fez uma pergunta doce, uma bola pingando na área. Mas o Abel está tão obcecado com a perseguição, com todos contra o Palmeiras, é a minha opinião, tá? Que quando ele ouve ali o termo expulsão, ele já partiu para dentro formulando a resposta dele. Então, o que aconteceu? Eu apurei ao longo da tarde incansavelmente, liguei para o assessor do Palmeiras, falei com o assessor direto do Abel Ferreira, mandei mensagem para o próprio treinador português e recebi algumas respostas de pessoas próximas ao Abel. E no final da tarde, o próprio jornalista envolvido aí nessa polêmica deu esclarecimento. O Abel fez uma chamada de vídeo com esse jornalista para olhar no olho do repórter carioca, pediu desculpas, disse que estava de cabeça quente, porque, de novo, na opinião dele, Abel, a arbitragem não foi legal, o Abel tomou mais uma vez cartão amarelo, está suspenso do próximo jogo, entende que há uma diferença de tratamento em relação ao outro treinador. No caso de ontem foi também um português, o Luiz Castro, técnico do Botafogo. O Abel pediu desculpas e prometeu na próxima coletiva publicamente falar desse tema, e a próxima coletiva vai ser quinta-feira aqui no Allianz Parque, à noite, depois de Palmeiras e Curitiba. Coloca a ordem aí, Michele, e distribua o jogo. Agora quero ouvir a opinião dos meninos. Foi isso que eu estava comentando aqui. Falei, gente, não é possível, ele não pode ter entendido a pergunta, porque o jornalista, né, elogiou, foi só elogios, e ele não entendeu. Para você não entender uma pergunta longa como essa... Todo respeito. Desculpa. Ele entendeu tudo. Será? A sensação que eu tenho é que ele percebeu o erro, o tamanho do erro que ele cometeu. Por causa da repercussão. Da repercussão. Tanto e tão mal. Porque que... um treinador que toma a iniciativa de processar jornalista por algumas colocações que nem sei se são passíveis de processo. Pois é. E aí tem um comportamento tão inadequado. A gente tá, assim, o Abel gosta muito de falar muitas vezes da educação do povo brasileiro, dos jovens. Foi uma postura, no mínimo, mal educada. Muito, né? E que não tem justificativa. Não tem. Quando, me recordo muitas vezes da minha falecida mãe, que às vezes eu brincava e falava assim, faço comando, não que eu faço. É mais ou menos isso. Ele recomenda cabeça fria e coração quente, ele foi da cabeça quente e coração extremamente gelado. Porque foi desrespeitoso. Foi, no mínimo, desrespeitoso com o profissional que estava lá fazendo o trabalho dele.
De repente a pergunta foi meio torta, mas você até entende, quando a pergunta é torta, a resposta tem que ser torta. Ou pode ser torta, e você compreende, é uma reação. Mas ali não dá para você denominar de reação para uma pergunta que foi muito pelo contrário, foi algo extremamente elogioso, foi uma reverência ao trabalho dele, então foi inadequado, menos mal que ele teve a hombridade de ligar para o repórter e pedir desculpas. Tá. É o mínimo que ele poderia fazer, porque foi uma bola fora do Abel. Concordo que é o mínimo que ele poderia fazer, e eu entendo da seguinte maneira. Se é um outro treinador, se é um outro tipo de profissional que a gente está acostumado e toma uma atitude dessa, eu acho que seria mais compreensível essa desculpa, entre aspas, do Abel, sabe? No sentido de, poxa, sabe, a gente sabe que o fulano não é assim, ele devia estar mal mesmo, todo mundo tem o seu dia ruim. Estava no jogo cabeça quente. Tá de cabeça quente, acontece. O resultado do jogo, Exato. de repente... O ponto contra o Abel nesse sentido é que não é o caso. Não é o caso. O Abel é assim frequentemente. Em praticamente toda coletiva tem uma polêmica, tem uma cutucada, tem uma provocação, tem um questionamento, tem uma discussão aqui no Gazeta Esportiva maior do que do jogo. Já foi discutida arrogância, soberba. Então, assim, eu quero lembrar que quando o Palmeiras contratou o Abel, antes dele ser apresentado, nós aqui entrevistamos jornalistas gregos, porque ele veio do PAOK, entrevistamos o representante de jogadores e do clube grego aqui no Brasil. E o que foi dito para nós? Olha, é um cara jovem, obstinado, estudioso, antenado, mas com difícil trato e relacionamentos. Foi dito antes da gente conhecer o Abel. Hoje o Abel é o técnico que tem mais cartões recebidos do que a maioria dos seus jogadores, se eu não me engano, que todos eles. Ou seja, não é por acaso. O Abel é assim, infelizmente. O Palmeiras tem um grande treinador, ele é um grande técnico, mais uma vez vai levar uma taça para dentro do Parque Antártica, mas eu cada vez mais chego à conclusão, porque ele não chegou aqui a semana passada, chegou à conclusão que infelizmente é isso aí, o Abel é arrogante, ele é mal educado, enfim, variavelmente comete esse tipo de atitude. Ontem, não é a primeira vez, uma né, vez, gente? não é a primeira vez. Né? E é isso, a gente aqui, eu acho que a gente nem tem que dar tanta bola para isso, porque a gente tem que avaliar o trabalho dele. O trabalho dele é ótimo, ele é ótimo, ele é muito bom. Ele não inventou a roda como ele acha. Por exemplo, para mim o trabalho do Luxemburgo foi muito mais inovador, pode não ter sido tão vencedor, mas inovador, falando de futebol, do que o do Abel. O Abel é campeão com um estilo de jogo que a gente cansou de ver por aqui. Mas tudo bem, mérito dele. Agora, quanto à personalidade, quanto à maneira dele de agir, aí eu não tenho nada para elogiar ou para concordar. O Abel é extremamente arrogante, sim. Nossa, agora a gente vai conferir como que ficou a classificação no Brasileirão. Lembrando que São Paulo e Coritiba estão com um jogo a menos do que os demais, tá? Então vamos lá, a liderança segue tranquila nas mãos do Palmeiras, que tem 63 pontos, 10 a mais do que o segundo colocado, o Internacional. Logo depois vem Fluminense, Corinthians e Flamengo. Ó, Flamengo lá embaixo. Na sequência aparecem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América, Fortaleza e Botafogo. Virando a página, muito bem, chegam Santos, Goiás, São Paulo, Red Bull Bragantino e Coritiba. O primeiro time fora da zona de rebaixamento que vocês estão vendo aí é o Ceará. As 4 posições na área de risco são ocupadas por Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e o rival que vai jogar contra o Corinthians, Juventude. Se você me permite, antes de você falar do jogo de hoje, ainda faltam 9 rodadas, muita coisa pode acontecer, mas podemos dizer o seguinte, Palmeiras sobrou, Flamengo e Atlético Mineiro, grandes decepções no Campeonato Brasileiro. Sim. Mas o Flamengo está em outras frentes, tá ok, está em outras frentes, mas é uma decepção. Flamengo, o Dorival fez escolhas equivocadas no Flamengo. São Paulo é uma decepção. Enorme. Agora, Corinthians, Fluminense e Internacional, grata surpresa. E para mim o Santos está bem acima do que eu imaginava. Também, exato. Eu imaginava também. o Santos brigando para não cair. E está lá, tá lá. frente. Eu só queria reforçar essa situação do Abel. Quando a Michele mostra a tabela, você olha para a tabela, você olha para o resultado do jogo, Vai em com paz, todo respeito, né? que cabeça tá quente nervoso? é essa? Por que você tá tão nervoso? É jogador não expulso todo jogo, é o técnico bravo na coletiva, o time tá 10 pontos na frente na liderança. Florais. Com todo respeito. Toma os florais, entendeu? E outra, eu não gosto dessa coisa do contra tudo e contra todos. Ele alimenta esse discurso. Uma animosidade. Né?
uma raça, não, todo mundo odeia a gente. Não, tem que falar. Você é palmeirense, mas tem que falar. A gente tem que falar que O que você mais espera de um líder é calma. Exato. Cabeça Mas ele fala tanto é isso aí. Olha, hoje tem Corinthians em campo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, e tem uma dupla que carrega grande expectativa do torcedor alvinegro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Fica de olho na reportagem que o Thiago Salazar preparou sobre essa dupla. Foi isso que eu estava comentando aqui. Falei, gente, não é possível, ele não pode ter entendido a pergunta, porque o jornalista, né, elogiou, elogios. foi só elogios, e ele não Para entendeu. você não entender uma pergunta longa como essa... Todo respeito. Desculpa. Ele entendeu tudo. Será? A sensação que eu tenho é que ele percebeu o erro, o tamanho do erro que ele cometeu. Por causa da repercussão. Da repercutiu repercussão. tanto e tão Exato. mal. Porque que... Só um se treinador falou disso, né? que toma a iniciativa de processar jornalista por algumas colocações que nem sei se são passíveis de processo. Pois é. E aí Pede- tem um comportamento eu nem vou tão falar. inadequado. A gente tá, assim, o Abel gosta muito de falar muitas vezes da educação do povo brasileiro, dos jovens. Foi uma postura, no mínimo, mal educada. Muito, né? E que não tem justificativa. Não tem. Quando, me recordo muitas vezes da minha falecida mãe, que às vezes eu brincava e falava assim, faço comando, não que eu faço. É mais ou menos isso. Ele recomenda cabeça fria e coração quente, ele foi da cabeça quente e coração extremamente gelado. Porque foi desrespeitoso. Foi, no mínimo, desrespeitoso com o profissional que estava lá fazendo o trabalho dele. De repente a pergunta foi meio torta, mas você até entende, quando a pergunta é torta, a resposta tem que ser torta. Ou pode ser torta, e você compreende, é uma reação. Mas ali não dá para você denominar de reação para uma pergunta que foi muito pelo contrário, foi algo extremamente elogioso, foi uma reverência ao trabalho dele, então foi inadequado, menos mal que ele teve a hombridade de ligar para o repórter e pedir desculpas. É o mínimo que ele poderia fazer, porque foi uma bola fora do Abel. Concordo que é o mínimo que ele poderia fazer, e eu entendo da seguinte maneira. Se é um outro treinador, se é um outro tipo de profissional que a gente está acostumado e toma uma atitude dessa, eu acho que seria mais compreensiva essa desculpa, entre aspas, do Abel, sabe? No sentido de, poxa, sabe, a gente sabe que o fulano não é assim, ele devia estar mal mesmo, todo mundo tem o seu dia ruim. Estava no cabeça quente. Tá de cabeça quente, acontece. O resultado do jogo, Exato. de repente... O ponto contra o Abel nesse sentido é que não é o caso. Não é o caso. O Abel é assim frequentemente. Em praticamente toda a coletiva tem uma polêmica, tem uma cutucada, tem uma provocação, tem um questionamento, tem uma discussão aqui no Gazeta Esportiva maior do que do jogo. Já foi discutida arrogância, soberba. Então, assim, eu quero lembrar que quando o Palmeiras contratou o Abel, antes dele ser apresentado, nós aqui entrevistamos jornalistas gregos, porque ele veio do PAOK, entrevistamos o representante de jogadores e do clube grego aqui no Brasil. E o que foi dito para nós? Olha, é um cara jovem, obstinado, estudioso, antenado, mas com difícil trato e relacionamentos. Foi dito antes da gente conhecer o Abel. Hoje o Abel é o técnico que tem mais cartões recebidos do que a maioria dos seus jogadores, se eu não me engano, que todos eles. Ou seja, não é por acaso. O Abel é assim. Infelizmente, o Palmeiras tem um grande treinador, ele é um grande técnico, mais uma vez vai levar uma taça para dentro do Parque Antártica, mas eu cada vez mais chego à conclusão, porque ele não chegou aqui a semana passada, chegou à conclusão que infelizmente é isso aí, o Abel é arrogante, ele é mal educado, enfim, invariavelmente comete esse tipo de atitude. Ontem, mais uma vez, não é a primeira vez. E é isso, a gente aqui, eu acho que a gente nem tem que dar tanta bola para isso, porque a gente tem que avaliar o trabalho dele. O trabalho dele é ótimo, ele é ótimo, ele é muito bom. Ele não inventou a roda como ele acha. Por exemplo, para mim o trabalho do Luxemburgo foi muito mais inovador, pode não ter sido tão vencedor, mas inovador, falando de futebol, do que o do Abel. O Abel é campeão com um estilo de jogo que a gente cansou de ver por aqui. Mas tudo bem, mérito dele. Agora, quanto à personalidade, quanto à maneira dele de agir, aí eu não tenho nada para elogiar ou para concordar. O Abel é extremamente arrogante, sim. Nossa, agora a gente vai conferir como que ficou a classificação no Brasileirão. Lembrando que São Paulo e Coritiba estão com um jogo a menos do que os demais, tá? Então vamos lá, a liderança segue tranquila nas mãos do Palmeiras, que tem 63 pontos, 10 a mais do que o segundo colocado, o Internacional. Logo depois vem Fluminense,
Corinthians e Flamengo. Ó, Flamengo lá embaixo. Na sequência aparecem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América, Fortaleza e Botafogo. Virando a página, muito bem, chegam Santos, Goiás, São Paulo, Red Bull Bragantino e Coritiba. O primeiro time fora da zona de rebaixamento que vocês estão vendo aí é o Ceará. As 4 posições na área de risco são ocupadas por Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e o rival que vai jogar contra o Corinthians, Juventude. Se você me permite, antes de você falar do jogo de hoje, ainda faltam 9 rodadas, muita coisa pode acontecer, mas podemos dizer o seguinte, Palmeiras sobrou, Flamengo e Atlético Mineiro, grandes decepções no Campeonato Brasileiro. Sim. Mas o Flamengo está em outras frentes, tá ok, está em outras frentes, mas é uma decepção. Flamengo, o Dorival fez escolhas equivocadas no Flamengo. São Paulo é uma decepção. Enorme. Agora, Corinthians, Fluminense e Internacional, grata surpresa. E para mim o Santos está bem acima do que eu imaginava. Também, exato. Eu imaginava também. o Santos brigando para não cair. E está lá. Tá lá. Frente. Eu só queria reforçar essa situação do Abel. Quando a Michele mostra a tabela, você olha para a tabela, você olha para o resultado do jogo, mas com todo respeito, né? que cabeça tá quente nervoso? é essa? Por que você tá tão nervoso? É jogador não é? expulso todo jogo, é o técnico bravo na coletiva, o time tá 10 pontos na frente na liderança. Florais. Com todo respeito. Toma os florais, entendeu? E outra, eu não gosto dessa coisa do contra tudo e contra todos. Ele alimenta. Ele alimenta esse discurso. Uma animosidade. Né? Uma raça, não, todo mundo odeia a gente. Não, tem que falar. Você é palmeirense, mas tem que falar. A gente tem que falar que O que você mais espera de um líder é calma. Exato. Cabeça. Não é ele que fala tanto é isso aí. Olha, hoje tem Corinthians em campo contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, e tem uma dupla que carrega grande expectativa do torcedor alvinegro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Fica de olho na reportagem que o Thiago Salazar preparou sobre essa dupla. Tá lembrado daquela derrota do Corinthians pro Atlético Goianiense no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil? Ali, Vitor Pereira estreou a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto. E não gostou nem um pouco. A opção por jogar com o Roger e Yuri foi minha, portanto, sou eu que tenho que assumir a responsabilidade. Agora não me parece que consigamos defender bem os corredores desta forma, portanto, para mim, claramente, não dá, assim, desta forma não dá. Dá sim, VP, e você sabe do que eles precisam. Naturalmente, as conexões entre eles precisam de tempo. Entre o ultimato do treinador e a grande fase da dupla, Roger Guedes trocou a camisa 123 pela 10 e Yuri Alberto largou a 7 para ficar com a 9. Roger também passou a ajudar mais na marcação e começou a cair pelo meio, como um segundo atacante, não apenas como um ponta esquerda. Yuri Alberto, enquanto isso, foi esquecendo o futebol russo até recuperar de vez o velho faro de gol. A gente se dá bem, é uma posição que, como eu gosto de jogar, como segundo atacante, então às vezes eu caio ali para ajudar ele também, às vezes a bola não está chegando tanto, então a gente gosta de fazer esse tipo de tabela ali por dentro. A gente tá bem entrosado, a gente tá bem ligado em cada movimento do um do outro. O resultado disso é gol. Depois que a dupla se consolidou logo após a eliminação na Libertadores, o Corinthians disputou 11 jogos e marcou 17 gols, 7 de Yuri, 3 de Roger Guedes. Mais do que isso, dos 17 gols nesse período, a dupla teve participação direta em 15 bolas que terminaram nas redes. Agora, ninguém mais tem dúvida. Roger Guedes e Yuri Alberto podem sim jogar juntos, ou se podem. Muito bem, essa dupla aí agora tá fazendo o corintiano suspirar, né? Engrenou, né, Celso? Engrenou e muita gente fala do Vitor Pereira, né? Também até em tom de cobrança. Pô, o cara falou lá atrás que não podiam jogar juntos. Mas foi ele que fez funcionar. Quer dizer... Mas ele não tinha alternativa, por isso que ele fez funcionar, talvez, não? Mas talvez também seja uma maneira de você cobrar o jogador, de que ele precisa trabalhar sem a bola. A saída do William, eu acho que favoreceu também para que os dois ganhassem. Eu acho que a saída do William favoreceu, mas sabe o que eu temia, Celso? O William jogava mais porque o William marcava mais do que o Roger. Quando o William saiu, ficou aquela coisa, e agora? Porque agora o Roger pode sentar no trono e falar, agora eu não tenho nenhum concorrente. Mas não.
O Roger passou a correr mais. Exato. Aquilo que você falava, se o Roger entender, ele vai evoluir, ele vai muito. Crescer muito com o VP. Está acontecendo exatamente isso. Muitas vezes. E aí eu acho que também funciona muito o trabalho de grupo. Fábio Santos tem um papel importante nisso, nas conversas com o Roger Guedes. Sabe, de repente, vamos alinhar. Porque ele está conversando com o Roger Guedes? Sim, colocou o Roger, acabou a fera. Quando teve aquela história do Vitor Pereira, que alguns jogadores estavam descontentes, aquela coisa toda, teve uma lavagem de roupa suja por ali e as coisas foram se ajustando. Então faz um ajuste aqui, outro dali. O Yuri foi se adaptando, o Yuri foi mudando o jeito dele de jogar, conhecendo os jogadores, ele chegou no meio do negócio acontecendo. Mas eu acho que a questão mesmo é o posicionamento do Roger. O Yuri está fazendo gol, o Yuri é artilheiro, o Yuri se dedica para o time, corre, a gente já esperava tudo isso dele. Sim. O Roger, ele muda. Ele para de jogar só pela ponta esquerda como ele queria. Então ele cai para dentro, cai para a ponta, cai para dentro, aparece como referência, circula e ajuda na marcação. A hora que ele começou a fazer isso, ele começou a bater mais com o Yuri, com o Renato Augusto recuperado da lesão e vindo de trás, a coisa começou a fluir e tá indo bem, tá indo muito bem, tem tudo para... Eu acho assim, Renato, Roger e Yuri hoje são ali, é o pilar do Corinthians para tentar buscar esse título da Copa do Brasil. O Roger era um jovem talentoso com uma cabeça arcaica. Gente, esse foi um golaço. Cabeça de jogadores dos anos 90, que achavam que bastava jogar com a bola e sem a bola põe a mão na cintura e fica vendo a banda passar. Acabou isso. Ou você joga sem a bola, não adianta ser talentoso, você tem que se entregar também para o time. E um tem 21 anos, outro tem 24, os caras estão querendo muito também, isso ajuda. Estão voando, né? Olha, com o Thiago Salazar aqui na bancada, olha só quem está lá no Parque São Jorge hoje, é o José Paz. Boa noite, Zé. Fala pra gente qual deve ser a escalação do Timão hoje. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso programa. Estou aqui no frio Parque São Jorge, mas deve estar mais frio lá no estádio Alfredo Jaconi, onde hoje a bola rola para a Juventude Corinthians às 21h30, 30ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Eu estava dando uma olhadinha aqui, viu, Michele? Vai estar 11 graus na hora do jogo. Meu Deus, um frio danado, mas o jogo deve ser quente, até porque o Juventude só conquistou 3 pontinhos em 10 jogos nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. O técnico Vitor Pereira tem alguns problemas para escalar o time, o Rafael Ramos e o Maicon estão naquela fase ali de transição física, se recuperando aí de suas respectivas lesões, não jogam, e o Fausto Vera está suspenso, também não joga esta partida. Com isso, o Corinthians deve ser o seguinte time lá no Alfredo Jaconi, daqui a pouquinho às 9h30, para esse jogo importante do Campeonato Brasileiro. Coloca na tela aí Luiz Ricardo Fini, o provável Corinthians para daqui a pouquinho, então, com o Cássio no gol. Fagner na lateral direita, Bruno Mendes e Balbuena. Balbuena que teve até um problema ali contra o Cuiabá, um problema físico, saiu, mas deve ser titular hoje, com o Fábio Santos completando o setor. Fábio Santos que foi reserva contra o Cuiabá na última partida do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Aí na meiuca o Rony deve ganhar a vaga do Fausto Vera, com Duqueiroz e Giuliano. Então, portanto, Renato Augusto deve ser poupado. Lá na frente o Adson, o Roger Guedes e também o Yuri Alberto, os dois aí personagens desta reportagem que a gente acabou de ver do Thiago Salazar. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais do Corinthians, viu, Michele? Porque a grande decisão da Copa do Brasil, pelo menos fora dos gramados, já começou. Tá dando um quiprocó danado em relação a preço de ingresso para o time visitante. Meu Deus, já estão batendo boca, tá definida já a questão. Daqui a pouquinho eu volto para explicar para vocês o que aconteceu, mas afinal, Corinthians e Flamengo já começou fora de campo. Mas em relação a esse time aí, dá para ganhar do Juventude, né, Michele? Devolvo para você, daqui a pouquinho eu retorno aqui do gelado Parque São Jorge. Beleza, Zé Paz. A gente já tá na expectativa para esse jogão, né? Assim, quando a gente pensa num Corinthians e Flamengo daqui uma semana, a motivação é outra. Normal. Por mais que o técnico fale, você vai jogar uma final de campeonato contra o melhor time do Brasil, quiçá o melhor time da América. Então a gente vai mostrar uma só. A primeira é dia 12 e a outra é 19. Isso, a gente vai mostrar uma sonora que o Fábio Santos diz exatamente então, isso. Quando você tem um jogo contra o Flamengo, a motivação é outra. Você dorme pensando, você acorda pensando, tá? Ah, será? Sim, eu não sei não. Sim. Aí, o Vitor Pereira falou que eles estão tudo, como que é? Desligados, não estão focados. Não, mas então, da partida essa é a questão. Quero saber. Quando você vai para uma partida contra o Cuiabá,
contra o Juventude, fala entendeu? Sério. Mas eu acho que o Corinthians tem que dar essa resposta, eu ia falar amanhã, mas é hoje. Com todo né? respeito a hoje. Cuiabá e Juventude. Tem que dar essa resposta, porque o Corinthians não vence fora de casa 7 jogos, 7. E dos últimos 14 fora de casa só tem uma vitória. Oxe, então, assim, precisa dessa resposta. Claro. O time está no G4, até voltou para o G4, foi importante, mas os adversários... casa. Exato, e o pessoal está ali embaixo, está colado. Uma bobeada, o Corinthians cai do G4 de novo. E precisa se ligar no Brasileirão, porque não dá para contar que vai para a Libertadores pela Copa do Brasil. Você vai até mais confortável para a final. Exatamente, vai mais confortável, fica em cima. Enfim, com mais moral. Eu acho assim, esse time precisa dar uma resposta. É o lanterna, o Corinthians está indo com uma formação forte, como mostrou o José Paes ali. Então, assim, não tem mais desculpa. Não dá para falar, desconcentrado, fora de casa, estava frio. Reserva. Não dá mais, não dá mais. E como disse você aqui, o Celso fora do ar, eu acho que contra o Atlético Paranaense, aí sim o Corinthians deve uma escalação bem alternativa. Aí dá para entender. Não tem aquele elenco. Não tem. Não tem. Você perde um Renato Augusto, o corintiano chora. Perdeu o Fábio Santos, o corintiano chora. Perdeu o Balbuena, enfim. O Yuri Alberto não dá. Não, o Yuri Alberto não tem reserva. Não tem. Bom, chegou a hora de acelerar pelas pistas com Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Muito boa noite, Rodrigo França. Quer dizer que o Verstappen tem mais uma chance de garantir o título da Fórmula 1? É isso mesmo, Michele. Boa noite para você, para o Celso, Salazar, todo mundo que está assistindo. Inclusive, a gente falou aqui, né, no último programa, né, que a chance do Verstappen ser campeão lá em Singapura era muito pequena. Mas agora, no GP do Japão, ele pode ser campeão apenas, vamos lá, né? Apenas é muito bom, porque vencendo a corrida e marcando a volta mais rápida é difícil. Mas sendo o Verstappen, o ano que ele está fazendo, então acho que é muito mais tranquilo, né? Em Singapura deu tudo errado para ele, né? Que a vitória, inclusive, ficou com o Sérgio Pérez, que é o seu companheiro de equipe na Red Bull, né? As Ferraris também mostraram força, com Charles Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro. E até mesmo, né, a gente viu o Lewis Hamilton indo bem e tal, mas eu acho que no Japão a Red Bull tem tudo para ganhar o título. E outubro também será decisivo aqui no Brasil com a Stock Car. Serão 4 corridas nesse mês lá em Goiânia, no Autódromo Ayrton Senna, e a briga está acirrada entre 3 campeões, o Gabriel Casagrande, o Daniel Serra e o Rubens Barrichello, e um piloto que ainda não ganhou o título, né, que está em busca do seu primeiro campeonato, que é o argentino Matias Rossi. Mas uma coisa é certa, o recorde de títulos ainda ficará um bom tempo com o Ingo Hoffmann. Com 12 taças de campeão, ele voltou a acelerar um Stock Car lá em Santa Cruz do Sul com o carro da Amortex do Grupo Universal Automotive System e mandou um recado pra gente falando dessa emoção de voltar às pistas. Olá, pessoal. Estou passando aqui para contar para vocês um pouquinho da emoção que eu tenho, que principalmente os meus convidados têm ao fazer a volta rápida comigo dentro do carro da Universal, os convidados da Universal Automotive. Volta rápida que a gente faz nos autódromos. É uma experiência que eu gosto muito de fazer, já faço isso há muitos anos. E é incrível de ver a felicidade que o pessoal desce dos carros após essa volta. É isso aí, pessoal. Valeu, abraço. Que legal, hein? Legal, né? E é muito bacana a gente ver, né, a Amortex, o Grupo Universal, valorizando o talento de campeões como o Ingo, né? Acho que 12 títulos dificilmente, viu, Michele? Alguém vai bater esse recorde. Vai bater, né, Rô? Vamos ver, mas eu acho que difícil. E por falar em títulos, eu estive no kartódromo Granja Viana conferindo de perto a disputa do Brasileiro de Kart Renton. Esse é aquele campeonato que é o mais democrático e barato do nosso automobilismo. Eu conversei com vários pilotos lá no kartódromo, incluindo 2 que começaram no kart de aluguel, que esses que são baratinhos aí, que se aluga por R$100, e hoje são campeões profissionais, o Johnny Silva e o Peterson Nakamura, que falaram do sucesso do evento desse domingo lá na Granja Viana e foi muito legal. O Kart Renton faz muito sucesso porque é onde muitos conseguem se encaixar financeiramente para ter essa adrenalina da velocidade, que por a gente começar mais velho, por a gente começar não ter conhecimento disso antes, acaba não conseguindo ir para o campo profissional e acaba sobrando isso aqui pra gente, e aí vira esse ambiente que você tá vendo, que é um ambiente de rental, mas extremamente organizado, extremamente sério, com regras, com diretor de prova, por isso que faz tanto sucesso. Participar assim é bem mais barato do que o profissional, né? E aí você vai dosando, né? Dá para andar uma vez por mês, 2 vezes por mês e vai aperfeiçoando cada vez mais. Legal. A gente tava combinando aqui, né, de ir lá no kart, não é, Rodrigo? Exato, ó. Então parabéns aos campeões e olha, vai ter campeão aqui da Gazeta Esportiva que tá lançado o desafio então,
o GP Gazeta Esportiva. Com esses mesmos karts de aluguel, a gente faz aí uma corridinha nossa. Mas conta pra eles qual foi a preocupação da Michele quando você deu a ideia. A Michele já quer prender o cabelo. Gente, tem que prender o cabelo. Eu já não tenho nenhum problema em relação a isso. O Celso já tem experiência do Rally lá da Meet Cup, então ele já larga na frente. Então, tá marcado. Não profissionalmente, obviamente, mas já para algumas vezes. Quer dizer que você acha que vai ser o campeão? Não sei, né? Eu vou de Penélope Charmosa aqui, ó. Já tô de rosa aqui, ó. Mas é isso mesmo, para mostrar que é bem democrático e todo mundo pode participar, e é isso mesmo. Então, parabéns aos campeões. A cobertura completa você confere, então, nesse domingo aqui, né, no Momento Velocidade, 11h50, aqui na TV Gazeta, dentro do Gazeta Motors, a gente vai falar de todos os campeões, todos os resultados e, quem sabe, em novembro, dezembro, a nossa corrida do Momento Velocidade. Vamos fazer reportagem especial de final de ano, né? Ô, Fini, você vai correr, o nosso diretor? Você vai? Tem que correr. Mas você cabe do carro? Não tem que ser. Não, tem piloto... Ele é alto, não porque é gordo, ele não é gordo, ele é magrinho. Não, eu ia falar, tem alto. piloto de 120 quilos e 1,90 m que participou, então vai o ser Fini matéria cabe. lá. O Fini não tem 1,90 m. Então pronto, bora. Ele pesa 95, emagreceu, tá fininho. 1,90 m, tá fino. Ele cabe. Tá bom. O Fini tá fino. Um beijo, Rô. Obrigada, até domingo. Olha, bora pro CCT da Barra Funda. Ai, tô animada. Essa reportagem especial de final de ano vai ficar legal, né? A gente sempre apresenta a nossa equipe. Mas e o Garrafa? Não rolar um acidente catastrófico. Ô, Garrafa, você vai correr de kart, Garrafa? Na primeira curva ele tomba pro lado. O primeiro... Para! Não faz bullying, não, porque o Garrafa, ele é esperto. Ele dirige bem. Ô, Garrafa... O de vigarista vai correr também? Olha. Olha, Marcelo. Não. Não tô dizendo que é o Garrafa, tô dizendo Você falou que o Garrafa é o vigarista. Garrafa! Não. Você ouviu o que ele falou, Garrafa? Eu falei que eu ia de Penélope Charmosa e ele já falou que o Dick Vigarista vai também. A molecada não sabe nem do que a gente tá falando. Não sabe, dá um Google. Ó, querido Garrafa, o Tricolor precisa... Ele tá impossível, Celso, hoje. O Tricolor precisa virar a página, né, dessa derrota aí da Sul-Americana, pensar agora na sequência do Brasileirão. Boa noite pra você. Como que tá a preparação aí pra encarar o América Mineiro? Boa noite, Michele. Eu tô com um lastro. Lastro é um peso, né? Eu tô com um lastro de mais ou menos uns 5 quilos para poder correr de kart. Ou seja, tem gente que é muito magrinha, né? Então, para equilibrar, aí você coloca um lastro, você coloca um peso no kart. O Rodrigo pode me corrigir ou não. Aí você vai equilibrar as forças. Eu tô com um lastro próprio. Eu preciso perder esse lastro de 5 quilos, aí eu entro na média aí. 1,80 para 120 quilos eu vou no limite. Mas tem umas histórias boas aí sobre kart, Brasil e Argentina, do Celso Cardoso. Eu e Valmir Jorge, lá na Argentina, mas é uma outra história para outro dia. Vamos falar desse São Paulo que está focado no que lhe restou na temporada. Nenhum título veio esse ano. O São Paulo disputou o título paulista, disputou o título da Sul-Americana, ficou com o vice nas duas competições, chegou até as semifinais da Copa do Brasil e não veio o título. E um objetivo agora que tem daqui até o final da temporada, Michele, é garantir vaga à Copa Libertadores do próximo ano. Só que o São Paulo não pode garantir a tal da vaga direta, porque ele não ganhou a Copa Sul-Americana. Resta ao São Paulo tentar entrar aí na vaga de G8, né? Deve abrir vaga de G8 e aí o São Paulo iria para a pré-Libertadores. Então hoje começou já todo o foco nesse trabalho, conscientização nesse objetivo, e o Rogério Ceni para a partida contra o América, já na próxima quinta-feira lá em Belo Horizonte, pela movimentação de hoje aqui no CT, tem uma única dúvida. A dúvida me parece pela atividade que seria ou o Rafinha ou o Igor Vinícius na lateral direita. O Rogério espelhou um time base, que foi aquele time que não jogou bem, mas que iniciou a partida contra o Independente Del Valle na decisão lá em Córdoba, e ele vai dar sequência a esse time, até porque ele ainda não tem o Nicão a 100%, o Nicão está no departamento médico, poderia ser uma opção para mexer na equipe, mas o time base, agora com uma única competição, o Rogério vai manter, e a dúvida me parece que está pelo lado direito, porque quando ele joga com dois zagueiros, ele não gosta muito de jogar com Rafinha e também com Reinaldo. Ele entende que os dois jogadores são dois jogadores que avançam muito, então ele não gosta, mas toda regra tem uma exceção. Então me parece que essa é a dúvida. Amanhã o trabalho apronto e aí a confirmação da equipe. Um provável São Paulo para este jogo contra o América, Michele: Felipe Alves, Rafinha ou Igor Vinícius. Aí Diego Costa, Léo e Reinaldo no meio campo, Pablo Maia,
Alisson, Rodrigo Nestor e Patrick. Na frente, Luciano e Caleri. Mesmo que os atacantes do São Paulo não tiveram um bom desempenho na partida contra o Del Valle, eles estão mantidos no ataque tricolor. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do São Paulo, as contas do tricolor para alcançar essa tão sonhada vaga à Copa Libertadores da América. E tem um buchiche também com o Crespo, hein, Michele? Daqui a pouco eu explico. Crespo? Mas vai voltar o Crespo? O Garrafa tomou até buzinadinha. Eu acho que ele não vai querer voltar, mas nem com promessas malucas. Por quê? Estão devendo dinheiro pra ele? Devendo então faz tempo. Não pode dar spoiler. Vão ter que pagar. Não podemos falar sobre isso agora. Eu tô assistindo a Casa do Dragão. Vocês estão assistindo na HBO? Que eu falei HBO hoje pras meninas aqui. Ah, que é HBO? É HBO, tem que falar, viu, Celso? Eu falo HBO. 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 HBO, a gente tá no Brasil. Sim, eu falo pra você que você não pode falar que a gente tem tempo hoje. Não pode. Ah, eu não sabia que tinha tempo hoje. Ai, meu Deus. Tinha tempo hoje? A gente Acabou. não tocou música, Salazar, nada, nave. Fala, Salazar. Enfim, eu até esqueci o que eu ia falar, então. Do Crespo, o Crespo é pra depois. O Garrafa vai falar. Ele falou que onde não tem perna chega o coração, não era? Não, o Crespo ele vai falar depois. Do que o Garrafa disse. Onde a perna não chega, o coração vai. Tava na parede. América e São Paulo, como o Garrafa trouxe ali, jogo importante, jogo difícil. O América sempre encardido contra os times, principalmente os grandes. Faz ótima campanha. Né? E é curioso, eu não sei, porque o América sempre joga bem contra os grandes, né? Tem uma situação... a situação para mim agora é o seguinte, São Paulo deu adeus à Copa Sul-Americana. O São Paulo está, em tese, a 6 pontos do 7º colocado. Primeiro ali longe, que não pega vaga nenhuma. Mas acreditando que vai descer vaga, porque vai ter um campeão. Acho que o São Paulo tem que mirar o 8º, pelo menos. Isso. São 6 pontos até o 7º. O problema é que tem 1, 2, 3, 4, 5... Tem 6 times na frente do São Paulo. Esse é o grande problema. Só ganhar vários Tá todo jogos. mundo muito perto, mas tem muita gente na frente. E a falta de regularidade. Mas assim, eu tô ficando repetitivo, porque toda vez que eu vou falar do São Paulo, eu falo isso. O problema do São Paulo é que o São Paulo não tem regularidade. A final da Copa Sul-Americana foi um caso desse. E eu diria, eu vou, indo ao encontro que está falando o Salazar, eu vou além. O São Paulo, ele não me parece confiável. Não, nem um pouco. Confiável. Não dá para você cravar, agora vai. É um jogo joga bem, o outro jogo mal pra caramba. Aí você fica nessa montanha russa, é complicadíssimo. Bom, então, Silvestre, tá aí na academia, né? Novo contato com você, Silver. Teve novidades sobre o local dos próximos jogos do Palmeiras? Sim, Michele, boa notícia para a torcida do Palmeiras, porque o show do Coldplay, aliás, uma série de meia dúzia de shows, se eu não me engano, série essa que estava marcada para os dias, para a semana de 15 a 22 de outubro agora, aqui no Allianz Parque. O vocalista, o Cris, o vocalista da banda, está com problema de infecção pulmonar. Os shows não foram cancelados, mas sim adiados para uma data ainda indefinida. E com isso, o Palmeiras queria jogar 2 partidas, mando dele Palmeiras no Brasileirão, na Arena Barueri. Vai poder disputar esses confrontos no Allianz Parque. Estou falando dos jogos do dia 16 de outubro contra o São Paulo e do dia 22 de outubro diante do Avaí. E o próximo compromisso do Palmeiras calha de ser em casa. Depois de 2 jogos fora, o Palmeiras foi bem de novo como visitante, retoma as partidas dentro do Allianz Parque na quinta que vem, depois de amanhã, né? Joga contra o Coritiba no Allianz Parque, o jogo às 7 da noite. O Abel Ferreira tomou o 3º amarelo, está suspenso. O Zé Rafael foi expulso contra o Botafogo, vai cumprir a automática para a vaga do Zé Rafael. Podemos imaginar aí uma briga pela posição entre o Gabriel Menino e o Atuesta. E uma outra boa notícia é que o Murilo, que foi desfalque contra o Fogão, porque estava com uma virose, treinou normalmente hoje e deve ser novidade na zaga no lugar do Luan, Michele. Beleza, Alexandre Silvestre, você tinha comprado o convite pro show? Não, todo esgotado. Ainda bem, hein? Senão ia se dar mal. Melhor pro torcedor do Palmeiras, que vai poder ver o time jogando em casa. Ser campeão em casa, vai ser. Não, e é chato pra caramba você ter um estádio e ter que jogar fora de casa, principalmente clássico, shows, né? Jogo importante. Tudo bem que isso faz parte do contrato, mas... O contrato é bacana, reformar o estádio todo, vai ficar pro Palmeiras, o Palmeiras não gastou R$1, mas essa situação é uma situação que me incomoda demais, não sei. Mas vai acontecer no Corinthians também. A prioridade não, no deveria Corinthians ser o não. futebol. Vai sim. Não vai, porque o estádio hoje, quem comanda é do
Palmeiras é a W Torre. E no acordo o Palmeiras joga lá, né, quando dá, em tese. Se tiver show, o show é a prioridade. No do Corinthians, não. O Corinthians tem total autonomia pelo estádio, joga, dá prioridade aos jogos e vai ter... O Corinthians, quando fechou com a Neoquímica Arena, colocou uma cláusula lá, vai ter que ter 3 shows por ano. Não teve por causa da pandemia, vai ter que ter 3 shows por ano, mas aí são poucos shows, Sim. Você coloca ali entre um intervalo e outro. Ah, enfim. Entendi. Esses shows não vão impedir datas importantes. Não vão, e o Corinthians pode até trabalhar com essas datas. É diferente da W Torre, que ela põe lá, ó, aqui vai ter 6 shows do Coldplay, você vai jogar em outro lugar, acabou. Se a final da Libertadores, por exemplo, final da Libertadores é o jogo único, mas enfim, se é uma final de campeonato, como aconteceu no Eles sempre acertam a data das finais de campeonato. Sempre pega. Eu não gosto. Envolvendo São Paulo, Palmeiras. Eu entendo que financeiramente para o estádio é legal e tal, para o Palmeiras, para o clube e tal, mas é uma situação que... Essa cláusula ali do Palmeiras ter que sair para jogar, eu não gosto. Opa, Celso! O José Paes está pedindo para voltar ao debate. O que foi, Zé? Você sempre tem espaço aqui no Gazeta Esportiva, então diga, Zé. A voz é sua, Zé. Pois é, Michele, aí depois da minha primeira entrada aqui no Gazeta Esportiva, vocês comentavam, será que dá para separar a final da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro? Fábio Santos falou justamente sobre isso lá para a TV oficial do Corinthians no YouTube, até porque o Corinthians ainda faz 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro antes da grande decisão, do primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil no próximo dia 12. Joga hoje contra o Juventude, depois no final de semana recebe o Atlético Paranaense. E o Fábio Santos tá com dificuldade para separar aí as 2 competições. Ele não ficou em cima do muro não na resposta. Vamos conferir. Não, difícil separar, né? Quase impossível para falar a verdade, mas nossa conversa foi essa, fazer desses jogos uma preparação para a final. A gente sabe que o nosso objetivo principal é dia 12 e dia 19, mas usar esses jogos, né, como treinamento, como confiança para chegar bem nos jogos decisivos para a gente, que vai ser tão importante nessa temporada. Tá, então, a palavra do Fábio Santos aqui no Gazeta Esportiva. E na minha primeira entrada, eu comentei com vocês, ó, o preço dos ingressos, os ingressos aí para as torcidas visitantes na grande decisão da Copa do Brasil, tá dando o que falar. O que acontece? O Flamengo resolveu colocar R$400 para cada ingresso, o preço do ingresso para a torcida visitante no segundo jogo da decisão lá no Maracanã. Ou seja, você aí que é corintiano, que quiser assistir a esse jogo, teria que pagar R$400. Mas aí o Duílio, a diretoria do Corinthians, todo mundo ali parou, pensou. E o que o Corinthians vai fazer para ajudar você, corintiano, que quiser ir lá para o Maracanã para assistir a esse grande jogo? O Corinthians vai arcar com R$310 de cada ingresso. Então você, corintiano, que vai lá para o Rio, vai pagar só 90 pila no ingresso. E como que vai ser essa engenharia financeira aí do Corinthians? O Corinthians também vai cobrar R$400 da torcida do Flamengo para assistir o jogo aqui na Neoquímica Arena no próximo dia 12. Vai pegar todo esse dinheiro, serão 2.800 flamenguistas aqui na Neoquímica Arena, e vai usar esse valor, cerca aí de R$1 milhão, R$1.100.000, e dá para ajudar o corintiano que vai lá para o Rio de Janeiro, ajudar aí a pagar o ingresso do corintiano que vai lá para o Rio de Janeiro. Então você que pagaria R$400 só vai pagar 90. Lembrando que lá no Rio de Janeiro teremos 3.800 corintianos, carga proporcional diferente como foi na Libertadores. O Duílio não quis entrar nessa polêmica de novo. Então aqui teremos 2.800 flamenguistas e lá 3.800 corintianos, cargas proporcionais, viu, Michele? E aí, gostou da atitude do Duílio, Michele? Volto contigo, beijão para todo mundo. Agora sim, né? Agora faz sentido, né? Porque da outra vez o Corinthians saiu muito prejudicado. Eu acho bacana assim, isso vai onerar o clube, obviamente, mas ao mesmo tempo o torcedor do Corinthians tem sido muito importante para o Corinthians nessa caminhada. Fiel. Então é uma maneira de o Corinthians reconhecer esse apoio e queira ou não, dependendo do resultado, independentemente do resultado, a não ser que o Corinthians tome uma surra em Itaquera, esse apoio vai ser importante no Rio. Vai ser muito importante. E outra, Celso, assim, é uma questão também de bom senso, né? Porque é extorquir o torcedor hoje com um valor desse de ingresso, R$400. Nossa. R$400, o salário mínimo é 1.200, nós estamos, é absurdo, é absurdo, no meu entendimento, é um absurdo você
cobrar esse valor de ingresso, porque o torcedor corintiano ele não tem alternativa. Quando você vai na Neoquímica Arena, tem ingresso ali de R$35 atrás do gol e tem, claro, tem ingresso de 500. Quer ficar lá na piscininha, lá no camarote? Tem. Mas tem que ter a opção. Mas tem que ter opção. Pro visitante não tem opção, é aquilo mesmo. A diretoria do Flamengo está pensando só em dinheiro, vai cobrar R$400. A informação que eu recebi é que o Corinthians tentou e a gente só teve essa resposta hoje. A final está decidida faz tempo, a gente só teve essa resposta porque a diretoria do Corinthians está tentando negociar e a posição era de sentar com a diretoria do Flamengo e dizer, não, R$400 não, nem para mim, nem para a sua torcida, entendeu? Mas não, o Flamengo bateu o pé e vai cobrar 400. O Corinthians, então, já que não tem o que fazer, vai cobrar os mesmos 400 aqui, como explicou ali o Zé, e vai usar essa receita para bater lá, e aí o ingresso vai sair por 90. Sensacional. Melhor atitude o Duílio Monteiro Alves não poderia ter tomado, porque assim, além de ter sido uma atitude de bom senso, foi, para mim, uma ótima resposta à diretoria do Flamengo. Foi uma ótima resposta para quem está do outro lado querendo extorquir o torcedor, como está fazendo a diretoria do Flamengo. Então, o que o Duílio vai fazer? Vai pegar... Michele, ele vai pegar o seguinte, quantos flamenguistas vão vir aqui para a Arena? Vão vir esses flamenguistas aqui. Tá bom, então R$400 de cada um. Aqui, para vir para São Paulo. Isso. Aí dá uma receita de 1.100.000, mais ou menos. O Duílio vai pegar esse 1.100.000 e não vai trazer para o clube. Ele vai pegar esse 1.100.000 e vai comprar de ingresso para a torcida do Corinthians. Aí vai a torcida organizada. Aí ele repassa. Quando você divide esse 1.100.000 por valor por ingresso, vai sobrar R$90 por cada ingresso. No site do Corinthians, é isso? Quando ele for repassar, porque a verdade é o seguinte, jogo fora de casa, 99% quem vai é organizado. Eles conseguem, lá, clube, conselheiro, organizada. E aí vai passar por 90%, porque o resto do clube vai assumir. Sensacional. Duílio, que para mim errou feio quando aceitou aquele pedido das organizadas do Corinthians. O pedido foi feito pelas organizadas, de liberar 4 mil ingressos para cada um, aí ficou aqui a torcida do Flamengo atrás do gol. Eu não concordei, para mim o Duílio errou em aceitar esse pedido das organizadas do Corinthians, agora toma a melhor atitude possível. Eu nunca tinha visto um presidente fazer isso, o Duílio está fazendo pela primeira vez. E hoje teve uma notícia sobre a questão financeira do São Paulo, mas antes de dar essa informação, o Garrafa vai falar mais sobre as contas do Tricolor na reta final do Brasileirão. Vai daí, Garrafa. Então, Michele, na minha outra participação eu disse que o São Paulo tem o foco para chegar no G8 e garantir uma vaga na pré-Libertadores. Mas não é uma tarefa tão simples assim, ó. O São Paulo, hoje, ele é o 13º colocado, ele tem 37 pontos somados. O aproveitamento da equipe tem sido de aproximadamente 44% dos pontos disputados. Se ele mantiver esse aproveitamento de 44%, ele vai chegar apenas a 50 pontos. E a conta para se chegar ao G8, né, uma conta aproximada, é de pelo menos 54 pontos. Para o São Paulo chegar a esses 54 pontos, ele tem que melhorar esse aproveitamento que hoje é de 44. O aproveitamento dele tem que ir para 57 pontos. Restam 10 jogos para o término do campeonato, ou seja, o São Paulo tem 30 pontos a disputar. Ele precisa de 17 pontos. 17 pontos seriam ali 5 vitórias e 2 empates em 10 jogos, né? Pelo menos isso para chegar a essa média. Então, a situação do São Paulo para chegar ao G8 com segurança nesse momento não é uma conta tão simples assim. Aspecto financeiro, a notícia não é boa, não. A FIFA acabou condenando o São Paulo a pagar uma multa ao ex-técnico Hernan Crespo de R$2.700.000. Referente a direitos de imagens e pendências financeiras que o técnico tem com o clube e o clube ainda não saldou. O prazo é a partir de novembro para começar a pagar essa multa. Se o pagamento não for feito a partir já do mês de novembro, já tem juros e correção. E o São Paulo, o pior dessa história toda, Michele, se o São Paulo não acertar essa pendência que tem com o técnico argentino Hernan Crespo, aí ele pode cair no transferban, que é o problema de você contrata o jogador, mas não consegue inscrevê-lo por uma determinação da FIFA. Então é um problema, uma dívida que chega para o São Paulo para ele resolver aí até a partir já do próximo mês, Michele. Nossa, 3 milhões, vai ter que pagar. Obrigada, Garrafa. É mal, né? Porque quando o Crespo saiu, fizeram fotinho nas redes sociais, se reuniram, tudo lindo. Mas tava tudo na justiça. Na hora de pagar. Isso aí pega mal. O São Paulo tem uma história, sabe? Isso aí só coloca ainda... E não adianta falar que é coisa da gestão anterior. Não, isso aí de toda a gestão.
E outra coisa, o Júlio sempre participou das outras gestões, ele sempre esteve com a situação, então também esse papo não cola. Isso só mostra quão importante é aquilo que a gente estava discutindo aqui e os dados que o Garrafa trouxe ali. O São Paulo precisa. É importante para o São Paulo conseguir a vaga na Libertadores, vai ser muito difícil. Era muito importante conseguir o título na Copa Sul-Americana pela premiação, já perdeu. Ou seja, se o São Paulo, que perdeu o título da Sul-Americana, também ficava de fora da próxima Libertadores, aí realmente... Fizeram isso com o técnico, ganhou o único título de São Paulo em 10 anos. Exato. O único título de São Paulo em 10 anos. Okay. Resultado da enquete. Após a vitória sobre o Botafogo, o Palmeiras ainda pode ser ultrapassado na liderança do Brasileirão? O pessoal diz que não. 81% dos votos. Entrega a taça. O papo foi muito bom, mas acabou. Amanhã a gente volta com muito mais. Tchau, Celso. Tchau, Salazar. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.